Olá, está começando mais um Mundo Uni. E no programa de hoje você acompanha um pouco mais da cobertura do circuito acadêmico e confere alguns dos projetos interdisciplinares que chamaram a atenção. Já pensou em ter uma bicicleta que pode ser levada na mochila? Foi com base nessa ideia que alunos da engenharia desenvolveram seu projeto interdisciplinar. Que tal driblar esse trânsito com a ajuda de uma bicicleta? Se o ônibus só durar o caminho de ida, tudo bem. Você pode colocar a magrela nas costas e tomar um ônibus depois. Como? Esse grupo de engenharia mecânica quebrou a cabeça nos últimos meses e o resultado é este protótipo. Uma bike dobrável, com a função de facilitar o transporte e a segurança do usuário, que pode guardá-la na mochila. Essa ideia surgiu porque o tema era mobilidade urbana e com isso a gente pensou então na bicicleta, porque nos dias atuais o grande problema da sociedade, em questão de trânsito e tal, é sobre a locomoção, porque hoje em dia você tem muita dificuldade de ir de um ponto A a um ponto B e isso é custoso, é demorado. Então assim, questão de sedentarismo também da sociedade, que 70% dos brasileiros hoje em dia são sedentários, né, estão acima da média do peso. Então aí pensamos na ideia de juntar essas duas coisas. Às vezes, vamos supor, você tem que pegar dois transportes, às vezes um ônibus e um metrô, e às vezes esse segundo transporte que você pega é uma distância pequena. Então assim, você pode usar essa bicicleta na mochila no primeiro transporte, e quando você for pegar o segundo, por exemplo, você pode fazer com a bicicleta. Para ensinar crianças sobre sustentabilidade e reciclagem, alunos do módulo 3B de Administração montaram um teatro, como proposta do projeto interdisciplinar. O cenário sendo montado aos poucos, as fantasias e maquiagem. Tudo isso despertava a curiosidade dos alunos do Instituto Iavé de Educação. Vamos chamar o som, gente? Vamos, gente! Vamos, gente! Essa foi a proposta do projeto interdisciplinar dos alunos do módulo 3B do curso de Administração. A proposta desse mestre, apoiada pelo nosso professor Alex, a gente falar sobre inovação, acessibilidade e sustentabilidade. A gente pensou, né, de qual forma que a gente ia implementar essa parte, porque a sustentabilidade é um tema assim, muito adverso. Então a gente ficou tentando buscar alguma coisa que fosse inovadora também e criativa. Aí a gente pensou numa instituição que trabalhasse com crianças como a Iaver, porque são crianças menores que ainda não tiveram acesso ao tema ainda de sustentabilidade. Então o que a gente fez? A gente propôs, propus a Carleide, que é a diretora da escola, expliquei para ela a nossa proposta, que era incentivar as crianças desde nova, como que eles fazem para ajudar o meio ambiente em si e até mesmo o que eles podem fazer em casa ou na escola que pode contribuir para a formação deles. Então a gente entende que essa parte de 2 a 7 anos é uma parte fundamental na vida de uma criança, porque é daí que ela vai aprender, que ela vai saber como que ela vai agir para futuramente. Então aqui a instituição a escola é um dos pilares para a formação de uma criança futuramente. A peça A Formiguinha e a Neve levou dança, brincadeiras e música para as crianças e, mais importante, ensinou sobre a reciclagem. A reciclagem é um tema mundial, né? E para os nossos alunos isso é enriquecedor, porque sai dos livros, sai dos cadernos e é uma realidade vivida, não é mesmo? E eles são o nosso futuro de amanhã. E nós estamos muito felizes com esse projeto em receber vocês na nossa escola. O que você mais gostou na peça, Tayla? A formiguinha é a mensageira. Agora você vai sempre jogar o lixo no lixo? Uhum. Como proposta do projeto interdisciplinar, alunos do 5º período de Ciências da Computação desenvolveram um robô para ajudar crianças durante a interação entre médico e paciente. Essa é a CID. Olá, eu sou a CID e fui desenvolvida para ajudar profissionais de saúde na interação com crianças.
O projeto interdisciplinar desenvolvido pelos alunos do 5º período de Ciência da Computação. A CID se iniciou na ideia do TIG. O TIG, a nossa professora orientadora Jaqueline, ela tinha pedido a gente para ela querer algo robótico. Então eu tive uma ideia de um robô que conversasse com crianças. E através dessa ideia a gente começou a formularizar, a gente começou a ter ideias novas e a principal ideia agora, o principal foco do nosso trabalho é um robô que interaja com crianças através de médicos e profissionais de saúde. Então a gente criou um site e através desse site esse médico ele tem um chat lá e através desse chat ele manda mensagens para que a nossa CID, o robô, ele converse com a criança e a gente tenta quebrar essa barreira do médico com a criança, porque muitas vezes as crianças não se abrem muito para os médicos. Então a nossa principal ideia é essa, que a gente quebra essa barreira do médico com a criança. Com a ajuda da professora Jaqueline Faria, que orienta o projeto interdisciplinar, a ideia é que o robô ajude na relação médico-paciente. A construção desse projeto ela foi proposta para os alunos trabalharem com robótica e também que fosse um projeto transdisciplinar. Eu gostaria que eles trabalhassem em outras áreas que não fosse somente a área da computação. Então, nesse caso, o nosso projeto foi voltado para áreas médicas, né? No caso, para tratamento de crianças que têm talvez um pouco de dificuldade de comunicação e os profissionais da saúde poderiam utilizar a CID como um mecanismo de interação com as crianças. Nós fizemos uma validação desse projeto junto com o projeto de pesquisa do professor Francesco Napoli. Ele tem um projeto de extensão no UniBH que trabalha em hospitais fazendo visitas a crianças. E nós levamos a CID para fazer uma visita, né, no Hospital Vila da Serra no início de junho. E a ideia foi a gente levar a CID, ela interagiu com crianças e a gente recebeu o feedback tanto dos pais que estavam lá presentes, dos profissionais da saúde e também das crianças. E foi muito interessante porque a gente percebeu que as crianças não têm nenhum medo e nenhum receio de tecnologia. Então elas receberam a CID sendo um robô que falava o nome delas, que conversava com elas dentro do contexto que elas estavam naquele momento, e elas não tiveram nenhum tipo de medo ou receio. Muito pelo contrário, elas ficaram totalmente à vontade e conversaram como se fosse um outro amiguinho que estava brincando com elas naquele momento. E isso pra gente foi um feedback muito positivo que nos motiva até, inclusive, a propor uma continuação desse projeto. Alunos da Engenharia de Produção, em parceria com os do Design, desenvolveram um equipamento que otimiza a fabricação de um condimento que já está no mercado. Veja que interessante. O potinho de canela temperou as ideias desta turma de Engenharia de Produção. Dá para imaginar que na fábrica, embalagens assim são fechadas manualmente uma a uma? De olho nas notas do TIG, na inovação e para dar agilidade ao processo de produção do produto, o grupo da Silma Santos resolveu criar uma esteira para automatizar a colocação das tampinhas. Esse protótipo surgiu no semestre passado, quando a gente visitou uma fábrica de produtos alimentícios, né? E o dono da fábrica falou assim, olha, eu preciso de algo que torne o processo de envasamento tanto da pimenta do reino quanto da canela mais efetivo. Então, com base nas informações que ele passou, a gente foi desenvolvendo o protótipo com a intenção de automatizar esse processo. O projeto do grupo já vem sendo trabalhado há algum tempo e agora eles usaram o Animalab para fazer os cortes das peças para a esteira. Para isso, contaram com a ajuda do Pedro, aluno do design que ficou responsável por materializar todo o processo. Para materializar esse tipo de peça, a gente tem que passar para um software 3D. E nesse software 3D tem que tomar muito cuidado porque esse tipo de máquina ela tem parâmetros diferentes e industriais, padrões industriais. Então o cuidado que a gente tem que tomar, eu como modelador, são ajustar esses parâmetros para que torne tangível a peça e que não saia nada errado. A Central de Carreiras do UniBH também marcou presença no circuito acadêmico, com um estande exclusivo para trazer orientações sobre o desenvolvimento profissional. Qual o melhor lugar para descobrir sua vocação do que uma feira universitária? A Central de Carreiras do UniBH pensou nisso e deixou um estande à disposição da comunidade e dos alunos. A Central de Carreiras é responsável pela análise de documentação de estágio dos alunos do UniBH
responsável também pela liderança de turma dos alunos, monitoria, e também tem a Central de Carreiras foca também na carreira do aluno. O que faz? Faz a orientação de currículo. A gente também tem a orientação profissional, que é dividida em 4 encontros. Isso é com nossos psicólogos, com a nossa psicóloga e com nossos estagiários de psicologia. Não precisa de ser aluno, pode ser pai, mãe, vó, não tem idade, nem precisa estar estudando aqui. Pode ser funcionário também, qualquer público, e é gratuito esse serviço. A comunidade consegue acessar isso pelo e-mail carreiras@unibh.br. E também tem nossos telefones, 3319-9406 e o 3319-9389. O evento, além de apontar o que poderia ser melhorado e adicionado ao currículo, também dava consultorias de como se portar numa entrevista de emprego. Eu acho que principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando agora, que estão em busca de um estágio, é muito importante para você ter uma noção de como apresentar o seu currículo para a empresa, como a empresa quer que esse currículo seja apresentado e como você deve se portar, a maneira correta de se portar na entrevista, para que você saia na frente daquelas pessoas que não têm essa preparação. Então esse é um suporte muito bom que o UniBH dá para os alunos. Como hoje o mercado de trabalho está muito competitivo, aí ajuda a gente a direcionar quais que são os melhores pontos que a gente deve trabalhar, como que a gente deve se portar numa entrevista, os pontos positivos que a gente deve apresentar, os pontos negativos, o que não deve ser falado. Então dá uma clareada, abre bastante a mente da gente para fazer a coisa certa na entrevista de emprego. Diversão e conhecimento foram aliados no jogo criado no projeto interdisciplinar de alunos de Ciências da Computação. Um jogo que diverte e te ensina sobre a história colonial em Minas Gerais. Esse é o Inconfidência Game. Nosso jogo ele é focado em ensinar história de Minas Gerais. Nesse jogo ele tem retratos históricos que aconteceu. Muitas vezes os alunos, né, do ensino médio que estão estudando história acham o ensino de história um pouco mais chato, né, que é muito mais teoria. E a gente tentou juntar isso tudo dentro de um jogo RPG e tornar talvez mais interessante para eles jogarem, para eles aprenderem história. Jaqueline Faria, professora do projeto interdisciplinar do curso, foi quem orientou os alunos na construção do game. Essa ideia surgiu quando o grupo quis trabalhar com jogos, e aí eu desafiei eles a pensarem em utilização de jogos em outras áreas, que não fosse um jogo somente de diversão, mas que fosse um jogo aplicável em alguma outra disciplina, aplicado em alguma outra área de conhecimento. E uma área que a gente achou interessante foi a área da educação, né, que é uma área que precisa de inovação, que é sempre aberta a novas experimentações, que é um desafio, né, você estudar, você ensinar diferentes disciplinas para os alunos, principalmente hoje em dia que os alunos eles estão envoltos em tecnologia, então eles esperam também essa interação dentro de sala de aula. Pensando em desenvolver o projeto, Igor tem planos para o futuro do jogo. Nosso jogo começa com um pequeno episódio da história da Inconfidência Mineira, né? Ele fala sobre Montanha, que foi um ladrão lá, que o Tiradentes conseguiu capturá-lo. E ele fala também sobre Chico Rei. Nossas pretensões se dar certo, talvez criar até da história do Brasil ou outros episódios da história de Minas Gerais. O Mundo Uni de hoje fica por aqui. Até a próxima!